meus irmãos. Hoje vamos falar sobre o perigo da murmuração. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de Êxodo, capítulo 16, o verso 2, que diz o seguinte: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Queridos, este texto que lemos faz parte de um contexto bíblico onde Deus fala ao povo que liberaria provisão dos céus. Ele enviaria o pão dos céus, o maná, enviaria as cordonizas para alimentar o povo no deserto. Mas o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés e Arão. Interessante que hoje também nós somos chamados povo de Deus. E Deus já há muito tempo, nesses dias difíceis, está dizendo que estaria cuidando, provendo para o seu povo. Mas, infelizmente, como o povo de Israel nos tempos de Moisés, muitas vezes estamos reclamando da nossa situação. E isso ocorre porque falta-nos a fé. Ficamos incrédulos quanto ao mover de Deus sobre nós, a sua igreja. Percebam os irmãos que quase todas as vezes que entramos em luta, já nos desesperamos, esquecemos de tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas até aquele momento. Percebam, mesmo que hoje comecemos a testemunhar o milagre de Deus em nossas vidas, amanhã já murmuramos quando que a igreja vai entender que Deus é assim. Deus opera hoje, amanhã Ele pode deixar vir uma nova luta, mas com certeza, lá na frente, como até hoje o nosso Deus, Ele haverá de promover um milagre, aleluia. Queridos, este perfil faz parte da igreja dos nossos dias, infelizmente, da igreja do Senhor. Por que somos assim? Porque pensamos que Deus é igual a nós. Queridos, Deus fala hoje, nos corrigindo. Não podemos ser assim. Precisamos nos posicionar diariamente diante de Deus, em tempos bons e em tempos ruins. Quantas vezes eu e você estamos glorificando a Deus e dando glórias a Deus, mas aparece uma prova, esquecemos tudo e entramos em pânico e ficamos apavorados com medo de tudo e começamos a dizer: e agora, Senhor? Queridos, parece que vivemos uma sensação como igreja, que somos perfeitos, que nós não erramos em nada, que fazemos para Deus e para as outras pessoas o que precisa ser feito. O que por isso Deus muitas vezes é injusto para conosco. Às vezes temos esta sensação de injustiça de Deus e até falamos sobre isso, mas a Bíblia diz que as aflições do presente momento não são em nada comparado com a glória que haverá de vir sobre nós, que somos a sua igreja. A igreja está querendo viver como um mundo que entende que vida boa e de sucesso é aquela que não tem falta de nada e não precisa sofrer nada. Queridos, o Senhor hoje fala à sua igreja. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o coração não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui Deus está dizendo à sua igreja: vocês não sabem o que eu tenho reservado para vocês. Por isso, vocês murmuram em tempos difíceis e me glorificam só nos tempos bons.
Acontece um milagre e dizemos obrigado, Senhor, porque tu tens me abençoado. Vem a prova e jogamos tudo na cara de Deus, dizendo: o Senhor nos abandonou. Não liga mais para nós. Queridos, damos o testemunho na bênção e na maioria das vezes, mas em meio às lutas é que eu e você devemos testemunhar que mesmo nesses momentos o Senhor continua sendo o nosso Deus, o poderoso de Jacó, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Queridos, Deus está ensinando a igreja hoje a ter calma, a ter paciência, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus está levando a sua igreja nesses dias a testemunhar que mesmo no deserto Deus proverá, assim como fez com o povo de Israel no deserto, e o prover de Deus será a cada dia, pois assim como foi no deserto, Deus disse a Moisés: quando o maná cair, não adianta o povo guardar para amanhã, pois o que for guardado se estragará. Mas isto adiantou? Não, não adiantou o recado de Deus para Moisés. Alguns guardaram, e o que aconteceu? O maná se estragou. Deus está levando a igreja a entender que precisamos depender de Deus em todo o tempo. Aleluia! Se Deus cuidou ontem de você, não cuidará hoje? Não cuidará amanhã? Então, ao invés de murmurar, diga em alto e bom som: amanhã Deus vai cuidar também de mim, da minha família e de tudo que diz respeito à minha vida. Amanhã, com certeza, virá o socorro sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre este país. Amanhã Deus dará novas e melhores estratégias para a minha vida. Ao invés de murmurar, diga: Deus está preparando o melhor para a minha vida, pois o Senhor não nos desampara. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, e estará em todo tempo conosco. Não é mais tempo da igreja se desesperar. Não é mais tempo da igreja guardar o maná, as bênçãos que recebeu do Senhor ontem. Deus está ensinando a sua igreja que precisamos depender dele para o amanhã. Nesses dias falarão mal da igreja, dos propósitos que Deus tem para a sua igreja, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: não se preocupe com o que vão falar de nós, pois não somos perfeitos mesmo como igreja. A igreja não é perfeita e não deve ser colocada em um pedestal. A igreja é formada de pecadores que desejam a cada dia a santificação. Percebo, a igreja, infelizmente, tem se apresentado infiel, desobediente, murmuradora, e não tem vivido na unção do Espírito, e nem tem dado os frutos do Espírito. Mas Deus tem sido mesmo assim misericordioso para conosco em todo o tempo. No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A igreja está sendo levada nos dias de hoje a viver como o corpo de Cristo, e não mais a vivermos cada um pensando em nós mesmos. O propósito de Deus para a sua igreja é bem maior do que o propósito mesquinho, individualista que estamos vendo no meio da igreja. O texto de Provérbios fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito.
O propósito de Deus para a sua igreja é algo a ser realizado dia a dia. A salvação é um processo contínuo e para sempre. Aleluia! No plano de Deus para a sua igreja está a busca do crescimento, a busca do mais de Deus a cada dia. No plano de Deus inclui amadurecimento espiritual do seu povo. Não podemos mais viver dias glorificando a Deus e em outros murmurando. Não dá mais para vivermos em alguns dias de nossas vidas a sensação que Deus nos abandonou. Deus está exigindo da sua noiva nestes dias firmeza de coração do seu povo. Está levando a sua igreja a depender somente de Deus. Não é mais tempo de vivermos as bênçãos passadas e acharmos que por sermos participantes da igreja somos perfeitos, porque não somos perfeitos, somos falhos, miseráveis e por isso em alguns momentos Deus precisa agir em nossas vidas para que possamos reconhecer esta verdade. Queridos, mais do que nunca, a igreja necessita da presença constante de Deus, pois sem Deus não somos nada. Aliás, a Bíblia diz que somos menos do que nada. Me permita orar por você, para que você possa repreender em sua vida, no meio do corpo da igreja, o espírito de murmuração, de reclamação, que possamos, ao invés disso, aguardar no poder, na maravilha que Deus haverá de operar no meio de nós, como igreja. Aleluia! Pai amado, ajuda a sua igreja nesses dias a reconhecermos o perigo da murmuração no meio do povo. Pai, que possamos entender em todo o tempo que Deus tem liberado provisões sobre o seu povo e a provisão tem vindo do céu sobre as nossas vidas. Que a sua igreja, ao invés de reclamar a Deus, em alguns momentos possamos clamar a Deus, pois com certeza, como aconteceu no deserto com o povo de Israel, em nossos dias hoje acontecerá o mesmo. Em riqueza e glória por Cristo Jesus, todas as nossas necessidades serão supridas. Tira do meio do seu povo a sensação que somos perfeitos e que muitas vezes Deus é injusto. Que a sua igreja creia cada vez mais que fazer parte da igreja é um processo no qual Deus opera o seu querer e o seu realizar sobre as nossas vidas. Que creiamos que aquilo que o olho não viu e ainda não subiu no nosso coração é o que Deus tem reservado para os que o amam. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.